E pra gente falar sobre esse assunto, entender um pouquinho mais sobre essa técnica, chamamos ela, maravilhosa, Nádia Oliveira. Ela que é consteladora e vai nos contar tudo, né, Nádia? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Que legal. E assim, a Anitta fez a tatuagem, Nádia, e todo mundo começou, os outros famosos também falaram que pratica essa técnica, essa constelação familiar. E realmente, né, nos últimos tempos você vê o pessoal querendo fazer exatamente essa crescente? Sim, muito. Eu comecei a fazer constelação há 20 anos atrás. Nossa! Eu sempre conto, brincando, e é verdade, as pessoas, quando eu falava que eu fazia constelação sistêmica, eles achavam que era algo referente ao horóscopo. Né? Mas tem a ver com astrologia, eu falava, aquela não. constelação. Sim, sim. Mas hoje está realmente muito mais conhecida, as pessoas estão buscando muito, porque ela é uma técnica muito profunda. E em uma única sessão, você já atinge a origem do seu problema. É muito interessante. Eu sou psicóloga há 25 anos e trabalho com as constelações há 20 anos. E eu tenho tido resultados, assim, maravilhosos mesmo. É muito interessante. Na matéria a gente conferiu, né, que ele fala que é necessário você excluir, né, não é necessário excluir um membro, apesar dele ser violento e tudo mais. Eu queria que você explicasse do ponto de vista da constelação. Isso que essa pessoa falou nessa reportagem é um olhar muito superficial. Porque, de verdade, né, ele fala, a gente não pode excluir uma pessoa que é violenta. A gente pode se afastar de uma pessoa que é violenta, a gente pode não abrir mais as portas para ela, as portas da minha casa para ela, é claro, se eu estou correndo qualquer tipo de risco, de uma agressão ou qualquer coisa assim, a gente faz essa exclusão nesse sentido, fisicamente. Agora, quando a gente fala não pode se excluir pessoas da família, é no nosso coração. Então vamos imaginar que é um pai agressivo. Tá. E a mãe, claro, que precisa se afastar dele para proteger os filhos, para proteger muitas vezes a própria vida. Né? É claro que isso é o que ela deve fazer mesmo. Claro. O que não se pode fazer é, por exemplo, ela casa com outra pessoa e ela diz para esses filhos, esse é o pai de vocês, pode chamar eles de pai. Entendi. Entende? Então essa seria uma exclusão dentro do campo da constelação sistêmica. Não. Aquelas crianças precisam saber que aquele é o pai que elas têm. Embora seja um pai com problemas, com dificuldades, um pai que está adoecido, muitas vezes alcoólatra, né? Então, esse é o pai de vocês. Infelizmente, ele não pode estar próximo de nós, né? Olhar para isso com respeito, porque muitas vezes a gente olha para uma pessoa alcoolista com muito julgamento, como se ele tivesse opção em não ser, né? E o alcoolismo é uma doença. Exatamente. Né? Então, dentro da psicologia, a gente olha dessa forma. E na constelação sistêmica, a gente olha do mesmo modo. Né? A constelação ela é muito embasada na psicologia, né? Na reportagem também saiu essa nota técnica, né? Do Conselho Federal de Psicologia, onde ele orienta, ele não proíbe, ele orienta os psicólogos a não fazerem constelação se não estiverem muito aprofundados na técnica. Se a gente faz realmente de uma forma muito superficial, a gente realmente viola a ética muitas vezes. Olha só. Então, pessoas que têm traumas devem procurar a constelação familiar, porque ajuda mesmo a resolver os conflitos dentro da gente, Nádia? Ajuda muito, Larissa, muito. É muito interessante como a constelação ela aprofunda, né, nas suas questões inconscientes, nas suas questões emocionais e vai lá na origem. Quando a gente vai, por exemplo, num trauma da sua infância, vamos imaginar desse pai violento, e a pessoa vem agora adulta. Então ela diz para mim, eu não tenho pai. A gente revisita essa situação, ela agora como uma pessoa adulta, olhando para aquilo que ela viveu na infância dela, né? Então ela diz, não, eu tenho pai sim, e esse é o meu pai, e a minha vida veio desse pai. Olha só. Eu estou aqui porque esse pai se encontrou com a minha mãe de alguma forma, né? Sim. Então, muitas vezes a mulher já tem 2, 3 filhos com esse mesmo homem, e depois acontece alguma coisa e o casamento não dá certo. Né? Claro. Mas essa mãe escolheu esse pai para ela,
né, esse pai para ser dessa filha, de um outro filho, porque houve amor, houve paixão, né? Todos nós somos frutos desse encontro de um homem e de uma mulher. Claro. E esse contraponto, né? Você é psicóloga. Como você encontrou esse equilíbrio entre a constelação e a psicologia? Onde que eles se encontram? Nath, desde que eu comecei a estudar constelação, eu sempre estudei muito profundamente a psicologia, a psicanálise. E desde que eu comecei a ler os livros do Hellinger, eu encontrava naqueles livros do Hellinger muitos pontos em comum com a psicanálise, principalmente com psicanalistas infantil, como a Françoise Doutor, Winnicott. Então, são psicanalistas que estudaram o funcionamento da psique da criança, de como elas percebem o mundo, de como elas ficam leais à sua mãe, por exemplo. Então, se a minha mãe teve um sofrimento com meu pai, eu imediatamente tomo partido da minha mãe. Né? E aí eu faço essa exclusão. Não, esse pai aqui não presta, esse pai faz a minha mãe sofrer. Então, isso é uma exclusão. Né? Não é a exclusão física da pessoa, eu falo de novo, é uma exclusão emocional, quando a gente julga e critica. A pessoa pode estar lá, vivendo na minha casa até eu virar uma pessoa adulta, né? Um pai, por exemplo, um pai alcoolista. Mas se eu tenho muito julgamento, se eu acho que ele não serve para minha mãe, ou se ele não serve para ser meu pai, aí eu faço essa exclusão emocional. Olha só, e você diz muito sobre pai e mãe. Pai e mãe realmente tem a ver com todos os nossos problemas, Nádia? Sim. Se a gente não perdoar nosso pai, não vai dar certo. Se perdoar nossa mãe, enfim, é isso mesmo? A gente aprende a se relacionar com as pessoas a partir das nossas primeiras vinculações. A mais importante, no fundo, Hellinger fala, né? Em última instância, sempre é a mãe, né? Nessa vinculação. É muito forte. Na psicanálise, a gente aprende também que a criança só vai para o pai com a permissão da mãe. Não é interessante? Então, como a mãe olha para o pai, a criança vai olhar também. Né? Então, assim, é essa vinculação de pai e mãe, sim. E, Lari, a palavra não é perdoar os nossos pais e a nossa mãe. Na constelação, a gente nem usa essa palavra. A gente sempre usa uma autorresponsabilização. Então, a palavra, por exemplo, de um adulto para o outro é eu sinto muito. Olha que legal. Quando eu falo eu sinto muito, né, pelo que eu causei para você, eu tô me responsabilizando. Não tô dizendo para você, olha, me perdoe. É verdade. Porque aí a responsabilidade é sua, vai pro outro. Então é uma autorresponsabilização mesmo. É a gente olhar para os nossos pais, quando eles não puderam nos dar tudo, nenhum pai dá tudo, nenhum pai é perfeito, nem pode. Nem nós como mãe, nem vocês quando forem mães vão conseguir dar. E a gente precisa olhar com essa humanidade mesmo, nós não somos perfeitos. A gente vai construindo os relacionamentos, né? Olha só que legal. E quando vira o jogo? Porque a gente olha muito para os nossos pais, mas muitas mulheres, por exemplo, se culpam. Nossa, eu sou uma péssima mãe. A própria Maíra Cardi hoje publicou, eu sou uma péssima mãe. Ela faz de tudo pelos filhos, tudo que ela pôde. Eu também consigo inverter isso? O que eu dou para os meus filhos, eu consigo constelar? Sim, claro. Claro que sim. De verdade, os adultos, eles precisam passar para os filhos, né, a vida que vem, né, a nossa vida vem através dos nossos pais. Então, a gente já dá isso que é o mais valioso para os nossos filhos, né? E os cuidados todos que a gente dá vai fazendo com que eles vão crescendo, se desenvolvendo, as nossas falhas vão fortalecendo os nossos filhos, né? É assim que a gente vai se fortalecendo. Aquilo que eu não ganho de mão beijada, eu preciso buscar, né? Então a criança vai lá subir na estante, pegar o brinquedo que ela quer, ou o pote de bala, né? Que ela quer, que está lá em cima. Então esses obstáculos é que vão desenvolvendo a nossa autonomia. Então pais perfeitos fazem mal para os filhos. Olha só. Sim. E Nádia, quais elementos você usa na sua constelação familiar? A gente viu que tem os bonequinhos, tem um grupo de pessoas. Qual é o mais que você faz mais? O que eu mais faço é a constelação com os bonecos. As pessoas gostam porque é mais privado, então só tá eu e a pessoa. Eu vou colocando a mão nos bonecos, eu vou sentindo o campo. Isso é
é uma técnica, né, que eu aprendi depois de muito treinamento também. Claro. E é uma técnica também dentro da psicologia, esse pareamento do nosso inconsciente. Então eu trabalho com os bonecos bastante. E outras vezes, né, igual mostrou lá na reportagem, eu faço a constelação com pessoas, que é muito interessante também, porque os participantes, mesmo sem conhecer você, sem conhecer a pessoa que está constelando, eles entram no campo para representar o pai, a mãe, um irmão, e eles sentem dentro deles emoções, sentimentos, tudo que a pessoa que ele representa sente também. É uma entrega, né? É. Exato. E pra finalizar, a gente tá falando, né? Falamos da Anitta, eu vi que a Preta Gil também, internacionais, Brad Pitt, né? Que chiqueza. Qual a importância desses famosos? Eles trazem, eles desmistificam o que é a constelação familiar, né? Qual que é a importância deles falarem sobre, trazerem esse tema à tona? É um trabalho, é um serviço que eles estão fazendo também, né? Porque se a constelação, ela é uma terapia tão curativa, que vai curar traumas lá da sua infância, e vai liberar as pessoas, né, para viverem mais plenamente, para desenvolverem sua capacidade, porque todo mundo tem muitas capacidades e os traumas vão aprisionando a gente, né? Então a gente perde a confiança no outro, às vezes, a gente muitas vezes não quer se expor por ter passado muita vergonha na nossa infância. Então a constelação trata tudo isso. Então eu acho que quanto mais a sociedade for curada dessas coisas, né, muito mais desenvolvimento o nosso país vai ter também, né? Com certeza. E agora, pra gente finalizar mesmo, tem a ver com religião? Porque tem gente que tem esse preconceito, né? Fala, não, tem a ver com religião. É verdade ou não? Não, não tem nada a ver com religião. Tem padres que fazem constelação, evangélicos que fazem constelação, pastores, né, que fazem também. Porque a constelação, ela é do profundo da nossa alma, do nosso ser, né? Então, tudo aquilo que nos conecta com o nosso ser, qualquer religião tem esse religare, né? É verdade. Então, a constelação, ela atende tudo isso. A constelação sempre é um movimento de amor, de reconexão e reconciliação. Nunca é nada diferente disso, né? É você se reconciliar com o seu passado, né? E se conectar com a força da sua vida, com o que você tem, né, de futuro pela frente. Que demais. E é isso que acontece, é muito lindo. Conectar com a força da sua vida, é forte. Ai, amei, Nádia, nosso bate-papo. Delicioso. Delicioso. Fiquei muito Volta feliz, aqui obrigada. na próxima pra gente conversar com os nossos telespectadores, pra gente fazer aquela dinâmica, Sim, tá bom? sim, com Amei você certeza. aqui hoje. Obrigada. Sucesso, né, Nath? Com certeza, a gente adora ter você aqui. Muito viu? obrigada, Isso aí. querida. E ó, pessoal de casa, vai lá no Instagram da Nádia, que ela fala bastante sobre esse assunto. @NádiaOliveira _consteladora. @NádiaOliveira _consteladora. Vamos lá que tem bastante conteúdo, viu?